Olá, pessoal! Boa tarde! É uma alegria estar aqui novamente. Boa tarde para quem tá chegando. Hoje a gente está aqui para mais uma conversa com um especialista da nossa série Detetives da Natureza, onde a gente vai responder perguntas das crianças, enviadas pelas crianças por especialistas. Eu já tô vendo a Thaís. Lá. A Thaís. A Thaís Mello, hoje a gente vai receber. Ela é bióloga marinha e ela também é coordenadora regional de comunicação e sensibilização do projeto Coral Vivo. É isso, Thaís? Isso. Ah, boa tarde! Que bom te ver, Thaís! Tudo bom? Tudo! Que maravilha falar com você! Thaís, conta para quem está chegando aqui quem é você e conta um pouquinho do projeto Coral Vivo. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís, eu sou bióloga marinha. Eu sou do Rio de Janeiro, né, mas já moro aqui no sul da Bahia há 20 anos, né, mais ou menos. Sou uma apaixonada pelo mar. Meu sonho é morar num barco, porque eu comecei essa paixão, gente, quando eu tinha 10 anos, Eu já ia te tá? perguntar isso, Thaís. Já vou falando, então. Quando eu tinha 10 anos, eu fui para uma praia, acho que foi em Cabo Frio, com a minha mãe. A gente foi passar tipo um fim de semana e uma amiga dela tinha uma máscara e um snorkel, né? E ela me levou para mergulhar, assim, na beira da praia mesmo. Aí, a partir do momento que eu coloquei meu rosto ali dentro d'água, eu falei: é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero morar. Como não dá para morar lá, eu falei, eu vou tentar passar minha vida o máximo de tempo possível aqui no fundo do mar, né? Porque é apaixonante. Primeiro, o silêncio, mergulha na água. Você tem um silêncio, né? E isso me cativa muito, né? Esse silêncio. Segundo, que tudo que tem lá embaixo, né? A sensação do estar mergulhando, do estar flutuando, de estar dentro d'água. E tudo que você vê lá embaixo é muito bonito, né? A vida marinha é muito linda e eu sou muito curiosa, né? Por isso que eu fui fazer biologia. Então, eu sou muito observadora, então eu me apaixonei. E aí eu fui crescendo, e aí eu fui fazendo meus cursos de mergulho, eu já estudava muito sobre os animais marinhos, eu participava de coisas que nem era para minha idade, eu já estava lá metida lá. E aí eu fui fazer e fiz a biologia marinha, né, onde eu aprendi muito, mas depois fui aprendendo muito com as experiências, né, da minha vida, né, vindo morar aqui no sul da Bahia, trabalhando, né, no Coral Vivo, eu também trabalho com a observação das baleias, então eu amo, né, eu adoro esse ambiente marinho. E o projeto Coral Vivo, né, é uma ONG, é um projeto que tem mais de 15 anos e ele surgiu justamente para Vamos ver se a Thaís deu uma travadinha aqui para mim. Vamos ver se ela volta. Sumiu. Vou ver se eu volto a Thaís aqui agora, gente. A Thaís travou. Vamos puxar ela de novo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. voltei. Voltou! Você estava explicando quem é o Coral Vivo. Sim, então que ele trabalha com pesquisa, com educação, com políticas públicas, né? Tem várias áreas de ação aí, com a comunicação, com a sensibilização. Então a gente faz várias ações aqui na região voltada para crianças, né? Para estar apresentando, né, esse ecossistema, né, para o pessoal, porque afinal de contas fica tudo
embaixo, abaixo, né, da linha d'água, e nem todo mundo tem a oportunidade, né, de mergulhar lá e observar. Então a gente tem que trazer isso aqui para o seco, apesar de ser mais legal em mergulhar, mas a gente traz para cá para apresentar isso para as pessoas. Isso é muito legal, né? E quando eu estive com a Thaís lá em Arraial, né, foi uma experiência muito especial, que eu aprendi demais numa caminhada na praia, né, Thaís, na chuva, que era para ser de 15 minutinhos, foi quase 2 horas. Mas a gente aprendeu, eu aprendi demais naquela caminhada, e quando a Thaís me levou para conhecer o projeto Coral Vivo, eu fiquei muito encantada com o trabalho que eles fazem. E aí também eles têm algumas publicações, inclusive para crianças, né, que contam super umas curiosidades, tem passatempo. E esse material todo para download dá para baixar no site, né, Thaís? No site do Coral Sim, Vivo. tá tudo disponível lá. A gente, durante anos, né, a gente escreveu um informativo, né, que é o Coral Vivo Notícias, e que agora foi lançado o livro, que é a reunião de todos esses informativos. E todos os números tinha a parte que a gente chama de recrutinha, que era a parte voltada para as crianças. Aí depois eu vou explicar por que esse nome. Esse aí, dos recrutinhos. Depois eu vou explicar por que tem esse nome aí dos recrutinhos. Mas está tudo lá disponível, gente, no site. É para todo mundo acessar e a Débora usar já e colocou abusar. ali, ó, o coralvivo.org. E tem material para educador também, né? Tem muito material disponível. Acho que vale entrar lá e dar uma explorada no que tem. Isso, Muito bem. E hoje, né, a gente está aqui para responder essas perguntas das crianças que a gente recebeu ao longo dessa semana. Gente, que perguntas que chegaram, hein, Thaís? Nossa, eu amo. Impressionada. Uhum. Foi uma mais incrível que a outra. E a gente vai... Eu vou fazendo aqui, eu vou passando aqui as perguntas para a Thaís. Eu só quero avisar para todo mundo que está assistindo a live, né? A live vai ficar salva aqui, depois vai para o YouTube. A Bia Redzel está falando que também tem o canal do YouTube do Coral Vivo, né? Tem muito material sobre o Coral Vivo para pesquisar. Bom, a live fica salva aqui no Instagram, fica salva no YouTube. As perguntas que a gente vai responder aqui, elas já foram enviadas previamente. São muitas perguntas, né? Então, a gente talvez não consiga encaixar novas perguntas aqui. Então, fica de olho, porque essa série que a gente está fazendo, Detetives da Natureza, é justamente para mandar perguntas para especialistas. Então, se você quer que a criança que está aí com você manda a pergunta, fica de olho quando a gente abre essa caixinha por aí. Posso começar? Eu vou fazer por blocos, porque aí eu acho que é melhor para você explicando para todo mundo, tá? Tá, tá bom. Fica de olho nas perguntas aí. Então, vamos lá. Tá. O Samuel, de 6 anos, ele perguntou: por que as ondas vêm de frente para a areia? A Isabela, de 10 anos, ela perguntou: por que quando olhamos de cima, algumas praias têm a coloração da água diferente? A Maria Carolina, de 7 anos, perguntou como as ondas se formam. Também chegou aqui a pergunta. Carol, vamos responder essas. E porque o mar é salgado, tudo meio junto, porque o mar é salgado foi da Clarice, de 4 anos. Isso, a Clarice de 4 anos mandou porque o mar é salgado. Isso. E tem também porque temos a sensação de ser puxados pelo mar e porque o pé afunda na areia da praia. Isso. E o lugar mais fundo? Qual é o lugar mais profundo do mar? Que foi a Poliana, de 9 anos, que mandou. Então, muitas informações, né? Muitas curiosidades interessantes. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, primeiro, você vai conseguir passar aquelas imagens e tal? Será? Você fala qual você quer. Então, primeiro, aquela, tá meio que eu botei uma numeração assim. Então, acho que aquela que a gente fala planeta Terra, né? Mas quando a gente olha, né? O que a gente vê aí? A gente vê mais azul do que verde, né? Então,
planeta Terra está com o nome errado, eu acho. Ele é o planeta Água, né? Então, grande parte, a maior parte do planeta é composta por água, né? E uma boa parte dessa água são os oceanos, né? E os mares. Então, é muito gigante, né? Quando a gente está na praia e olha para o horizonte, a gente tem aquela sensação de infinito, né? Então, e é interessante porque nós, pesquisadores, né, cientistas, os seres humanos, nós conhecemos, a gente conhece mais ou menos 10% de todo esse oceano aí. Então, se a gente pegar uma pizza, dividir em 10 pedaços, a gente só conhece um pedaço dessa pizza, né? Ou seja, tem muita coisa ainda que não se conhece, porque realmente é uma vastidão, né? É uma vastidão de água salgada. E aí, o que a gente está olhando nessa imagem aí é a superfície, né? Só que aí, para baixo disso aí, tem muita coisa. Tem muito mundo, tem coluna d'água, tem colunas d'água, né? Tem de profundidades, desde a beira da praia, de 1 metro até 20, 50 metros, 100 metros, 200 metros, até a parte mais funda, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tem vários relevos. Eu acho que a próxima imagem mostra, acho que um pouco do Essa. relevo. Então, assim como você pega um carro e vai viajar e você vê montanhas e vê umas partes baixas, umas partes altas, no fundo do mar não é lisinho, né? Ele também apresenta todos esses relevos. Você tem diferentes tipos de fundo, né? Então você tem fundo de areia, tem fundo rochoso, tem fundo de recife. Então, e aí, isso eu estou falando, né, dessa parte física, assim, né? Então, agora vamos imaginar os animais, né? Os animais que vivem ali desenvolveram várias adaptações para viver ou na coluna d'água, ou próximo do fundo, ou entre os grãos de areia, ou dentro das tocas nos recifes. Então, realmente é um mundo, né? É um mundo à parte. E aí, essa superfície do mar, ela não é paradinha, né? O vento bate e faz, né, ficar uma ondulação, forma a ondulação, né? Que é esse movimento que quando a gente sai de barco, a gente vê que o mar tem aquele balanço do mar. Isso é a ondulação que é causada, né, pelos ventos. Então, essa ondulação, o mesmo mar, né, o mesmo lugar, você pode sair durante um mês, o mesmo trajeto, cada dia que você for, o mar vai estar com uma ondulação diferente, com uma coloração diferente, porque o vento vai mudando a cada dia. E no mesmo dia, você pode sair de manhã e o mar vai estar lisinho, e de tarde o mar vai estar ondulado. Né? Então, porque isso varia até mesmo no mesmo dia. Essa ondulação, quando chega na praia, no raso, ela quebra e aí forma as ondas. Mas ela pode chegar também, por exemplo, aqui onde eu moro, em Arraial, você viu bem, que antes dela chegar aqui na beira da praia, ela quebra lá nos recifes, né? Que também são partes que ficam rasas. Então, a ondulação, quando entra na parte rasa, ela quebra, formando essas ondas, né, que a gente vê aqui na beira, por exemplo. Uma explicação mais detalhada sobre as ondas, né? Eu acho que não vem ao caso, que é uma fórmula física que não vem ao caso a gente aqui, né, falar sobre isso. Mas resumindo, né? Por isso que elas vêm de frente, né, para a areia, porque elas vêm lá do alto mar nessa ondulação e quando chega aqui ela encontra o raso, né, e quebra. Aí tem a questão da cor da água, né? Que é uma A cor da pergunta água. também muito interessante. Tem várias coisas que podem fazer a cor da água mudar, tá? E também, a mesmo lugar, a mesma praia, a mesma água pode variar de cor ao longo do dia, porque o vento pode alterar a cor da água, vocês vão entender por quê. Mas, por exemplo, qual é o fundo? Se o fundo é uma areia branquinha, se o fundo é uma rocha escura, aí a transparência da água também vai afetar. Então, tem vários fatores que podem interferir na cor da água. Por exemplo, quando eu saio de barco aqui para ver as baleias, tem vezes que o pessoal fala assim:
olha ali, tem uma coisa escura, será que é uma baleia? Mas sabe o que que é, na verdade? É. É a sombra da nuvem. Então, né, quando a gente está andando na rua, às vezes a gente está assim e passa uma sombra, que é uma nuvem passando, e aí está fazendo sombra, né, com a luz do sol. No mar também acontece de aparecer essas sombras da nuvem, tá? Aí eu vou tentar fazer uma demonstração aqui de uma coisa que afeta a cor da água, tá? Vamos ver se vai dar certo. Tá. Então a gente tem que a água, né, ela é transparente, tá? Aham. Agora, uma das coisas que pode afetar a cor dela é o que vai ter dentro dela, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, né? Eu peguei aqui do meu quintal, né? Um pouquinho de terra e um pouquinho de areia, tá? Ó, cadê a transparência da água, ó? A água não tá mais transparente, tá? Por conta dessa areia e dessa lama, dessa terra que está misturada aqui nela. E aí, quando está ventando muito, às vezes o mar fica agitado e aí ele consegue suspender aquele sedimento que está no fundo, se tiver Tem isso, raso, né, Thaís? Porque às vezes e o aí mar tá deixa a agitado, água ele fica muito turva. mais escuro, né? Mas depende da profundidade, né? Depende de vários fatores, tá? Mas aqui é só uma demonstração do que pode, né, alterar aí a cor da água, tá? Então, vamos lá. Respondemos o Samuel, né, que é das Respondemos ondas, a Isabela. a Isabela, respondemos a Maria Carolina, e agora eu vou para o mar salgado. Por que que o mar é salgado? Tá. Se vocês já tiveram a oportunidade maravilhosa de dar um mergulho no mar, né? Primeiro que a gente sente aqui na boca, né? Esse salzinho, né? E outra coisa, quando a gente vai para fora d'água e aí fica lá no sol, por exemplo, aí a gente começa a secar e depois a gente sente, dá uma lambidinha assim, né? Se a gente der uma lambidinha, a gente vê que a gente está salgadinho, né? Porque a água vai evaporar e o sal vai ficar na nossa pele. Então, realmente, a água do mar é salgada. Da onde que vem esse sal? Né? Essa pergunta é excelente, eu também me fiz essa pergunta há vários anos. Esse sal, ele vem das rochas, tá? Das rochas que estão no fundo do mar e que o mar vai, né, ali meio que arrancando aos poucos, num processo bem lento, um pouquinho desses sais. Mas também ele vem do aporte dos rios. Os rios que desaguam no mar também trazem o sal que eles também vão retirando aos poucos dessas rochas. Tá? Então essa é a origem da água salgada, né? E aí tem a questão do lugar mais fundo, né? Que tem uma foto aqui, é isso? Pode ser, pode ser. Isso. Esse aí é o lugar mais fundo de todos os oceanos, que é a Fossa das Marianas, né? Fica no Oceano Pacífico. Ela tem quase 11 mil metros, 11 quilômetros de profundidade. Para baixo, assim, do Para mar, baixo. são 11 É, quilômetros. é. Ou seja, se você colocasse os Andes, né, não ia conseguir tocar o pé dos Andes lá. É mais É fundo do mais que a profundo. altura dos Andes. Exatamente. Então, mas tem vários outros lugares fundos também, com 7 mil. Isso é muito fundo, né, gente? Então, aí, assim, depois eu vou falar de como é que a gente faz, né, para chegar lá. Mas normalmente, quando a gente sai da praia, né? A praia é um lugar que é raso, e aí você tem uma parte que é mais rasa, dependendo da praia, ela afunda logo. Aqui na Bahia, por exemplo, você pode navegar 1 hora que você vai estar a uns 20 metros de profundidade. Nossa, Thaís, 20 metros é fundo. Olha, se a gente sabe que pode atingir lá 11 mil metros, 1.000 metros, 20 metros, ainda é considerado um mar raso aqui pra gente, tá? Então ele vem no raso e depois ele afunda para 500, 1.000 metros. Então tem esse platô mais raso que é a plataforma continental, né? Então, respondida aí a Poliana, né? E aí perguntaram Isso. por que a gente tem essa sensação de ser puxado pelo mar. Uhum.
Isso depende da praia que você tá, né? Depende um pouco desse movimento das ondas e das correntezas. Aqui no sul da Bahia, aqui na Arraial da Ajuda, como a gente tem essa proteção dos recifes, eu, por exemplo, não tenho essa sensação de que eu estou sendo puxada ali, tá? Porque não tem essas correntezas, é um lugar que fica mais protegido e tal. Mas Entendi. pode ser por conta do próprio movimento das ondas ou por causa das correntezas também. Tá bom? E Tá. por que, que o pé afunda na areia, né? Essa pergunta Ah, também é super legal. Então, o que, que acontece? É, tem uma imagem, eu acho, aí, não sei se é a próxima. a próxima é essa? Isso, é. Eu já vou chamar vocês para fazer uma experiência da próxima vez que vocês forem na praia, né? A gente não está podendo ir agora, mas da próxima vez que vocês forem na praia, vocês pegarem a sua lupinha aí e observarem a areia de perto, né? Então, entre os grãos de areia tem espaço, tem espaço. Inclusive, esses espaços são ocupados, né, por vários tipos de animais que vivem só entre os grãos de areia, tá? E também a própria areia, ela tem uma formação, né, de rochas que foram, né, sendo erodidas, mas ela também tem pedacinhos de conchas, pedacinhos de corais, pedacinhos de espinhos. Aí na próxima foto, eu acho que está Ah, isso que bem eu ia falar. visível Já aí. posso pôr a próxima, porque a próxima é É, isso, né? Gente, é a coisa mais linda. é lindo, né, gente? A É tudo areia muito não é só pequenininho. areia, né? Você sabe que nas caixas da natureza teve uma vez um menino que ele recebeu areia de várias praias, assim. Uhum, E uhum. aí, quando ele recebeu essa caixa, ele falou assim: Mas, gente, areia não é só areia, né? Cada praia tem uma areia diferente. Uhum, exatamente. Cada praia tem uma formação e depende muito dos animais que vivem lá, porque essa foto que a gente está vendo é um pedacinho de uma concha de um animal que vive ali, né? Um pedacinho de uma carapaça de um ouriço que vive ali, né? E por aí vai. Agora, é interessante a gente pensar como que a gente sabe tudo que a gente sabe do mar, né? Pesquisando, né? Então, cientistas, né, que foram até lá ao fundo do mar para pesquisar, para observar. E como é, oi? E como é que a gente vai lá no fundo do mar, né? Porque eu não posso chegar lá simplesmente, eu quero ir para o fundo do mar e sair entrando na praia e sair nadando e ir para o fundo. Não posso, porque vai me faltar uma coisa muito importante, que é o ar, né? Dentro da água, sempre quando a gente mergulha dentro da água, a gente tem que subir para respirar, porque a gente não consegue, né, respirar o oxigênio que tem na água. Então a gente tem que vir sempre na superfície para respirar. Por isso que quando a gente mergulha, a gente usa a máscara, que é para poder a gente enxergar dentro da água, porque se não entra água no nosso olho, a gente enxerga tudo embaçado e fica com o olho ardendo. A máscara, ela cria um espaço de ar entre o seu olho e o vidro da máscara, então eu consigo enxergar as coisas focadas, né, e sem arder o olho. E eu uso aquele snorkel, Snorkel. né, que o pessoal chama de canudinho, mas o nome certo é snorkel. Eu consigo ficar com o rosto dentro d'água e respirando. A diferença é quando você mergulha que você só respira pela boca, você não respira pelo nariz. Ah, legal, eu tô lá com minha máscara e snorkel, mas eu quero ver uma coisa que tá lá a uns 10 metros de profundidade, eu não tenho ar para ir lá embaixo, né? Aí o que eu preciso fazer? Usar o equipamento de mergulho autônomo, que a gente chama, que é aquele cilindro, né? Que é um tanque que vai nas costas, ali tem ar, né? E aí eu vou respirando através desse bucal aquele ar que tem ali dentro. E para ir lá na Fossa das Marianas, não dá para ir de cilindro. O cilindro é um mergulho que você vai 20 metros, no máximo 40 metros e tal. Para ir mais fundo, os pesquisadores eles vão num tipo um submersivo, tipo um submarino, né, que leva Mas a vai com pessoa. pessoa dentro? Vai uma pessoa dentro. Vai uma pessoa, vai uma pessoa dentro. Coragem, né? Mas vai uma pessoa dentro. Eu estava até lendo sobre alguns desses pontos mais profundos, que tem um cara que ele é assim, aventureiro, e o objetivo dele é chegar nesses lugares extremos, né?
Então, é claro que tem essas expedições que são para pesquisa, para a gente saber quais são os animais que tem lá e tudo mais, tá? Então, eu acho que esse primeiro bloco, né, Sim, já cheque. foi. Posso ir pro próximo? Pode, pode. Gente, agora veio uma pergunta que eu também quero muito saber. A Serena, a Maia e mais um monte de criança mandou essa É. pergunta. Se existe sereia de verdade, se existe seres encantados no fundo do mar. Essa pergunta chegou vinda de muitas crianças. Outra pergunta que a Serena também mandou foi se no fundo do mar tem tesouros. Outra pergunta que veio foi... Ai, Não, essa eu quero ver deixa essa você. para depois. Tá, Deixa essa para tá, depois. essa pra depois, tá bom. Então, se tem sereia, se tem seres encantados e se tem tesouros. Então, gente, como eu falei no início, né? Nós, seres humanos, a gente não conhece nem 10%, né? Nem um pedaço dessa pizza aí do fundo do mar, dos oceanos. Então, né? Pode acontecer, né? Pode ser que a gente nunca, assim, cientificamente falando, nunca nenhum pesquisador foi lá e viu uma sereia, fotografou uma sereia e registrou uma sereia. Lembrando que cientistas não viram, né? Pode ser que outras pessoas. Com certeza, porque pescadores já me contaram. Então, se a gente acredita, gente, existe, né? Nem que seja na nossa imaginação. Não é, Bia? A Bia Heltz, ela, por Que... exemplo, me apresentou 10 sereias. Não sei se tem a Ai, que é foto um livro aí. lindo! É o livro da Bia, é lindo Chama esse livro. Bagunça no Mar, né? É um livro que conta a história de 10 sereias. E foi ela que me apresentou esse livro dela com a Mariana Massarani. Então, né? Existe sim. Se a gente acredita, existe, né? Legal. E Ô, Thaís, tesouro. só para lembrar, sempre que a gente faz live aqui, todas as referências a gente coloca na descrição do YouTube. Então, depois você me manda direitinho esse livro da Legal, Bia com a Mariana, que eu coloco lá também. legal, legal. E aí, por exemplo, tem outras coisas que as crianças me perguntam, né? Se existem, e eu acredito que elas possam existir sim, depende do que a gente acredita. E aí tem a questão dos tesouros, né? Mas o que é um tesouro? Né? Um tesouro é uma coisa que tem um valor assim de dinheiro, né? De ouro, né? Ou um tesouro é uma coisa que tem um valor assim que tem uma importância. Então, sim, no fundo do mar tem todos Tem esses tipos de muito! tesouro. Por quê? Se tudo que a Primeiro, gente encontra lá, a gente fica. "Ah, tem muito, né? é. Então, por exemplo, tem muitos navios afundados, né? Os naufrágios. Ah, Tem tem uma vários foto aqui, ó. mergulhadores que gostam de mergulhar só em naufrágios, né? E tem naufrágios que ainda nunca foram conhecidos ou não foram mergulhados ainda. E às vezes esses naufrágios, esses navios estavam carregando coisas valiosas, objetos antigos, ou até mesmo um baú do tesouro, né? Então pode ser que a gente encontre sim esses tesouros. Mas eu, por exemplo, considero os nossos recifes de coral um tesouro aqui no sul da Bahia. Por quê? Com Porque certeza. eles têm uma importância ecológica muito grande, eles protegem a costa, eles abrigam todos os animais, peixes, eles abrigam, eles, por exemplo, servem de atração para os turistas, então tem pessoas que vivem do turismo, então, né, várias formas da gente interpretar essa pergunta, né, da Serena, de 5 anos, né, sobre os Sim, tesouros, tá? exato. Posso ir para a próxima? Sim. Gente, essa Segura. próxima é um desafio, né? O Antônio Caparelli, de 10 anos, ele perguntou assim: se nós somos seres humanos e não vemos o ar, o peixe não vê a água? Genial. Adorei, Antônio. Ó, você arrasou com essa pergunta aí. Por que eu gostei da pergunta do Antônio? Porque ele teve a capacidade de se colocar no lugar do peixe.
no lugar de algum outro organismo marinho, né? E comparar, né, qual seria a visão, né, daquele organismo com a dele, né? Isso eu achei genial. E aí, né, não é uma pergunta fácil, mas o que eu fiquei pensando? Primeiro, que a gente a gente tem mania de falar que quando a gente vê uma coisa, que a gente é uma coisa que a gente está vendo com os olhos, né? Mas a gente tem outros sentidos. E que normalmente, quando a gente tem o sentido da visão, a gente prioriza ele, né? Mas a gente consegue, por exemplo, ver uma floresta sentindo o clima na pele, sentindo os cheiros, ouvindo. Essas são formas de ver o mundo, né? Assim como os organismos marinhos. Os organismos marinhos, tem organismos marinhos, por exemplo, que não têm olhos, como a gente. Significa que eles não veem o ambiente? Não, significa que eles percebem o ambiente de outras formas, né? Então, assim, desviei um pouquinho da pergunta, mas eu vou voltar lá. Aí daqui a pouco a gente vai começar a entrar nos organismos marinhos e aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de organismos marinhos que não têm olhos. Tem muitos organismos marinhos que não têm olhos, tá? Agora, da mesma maneira que a gente não vê o ar, né? Os peixes, eles também não veem a água, tá? Eles não veem a água. Então, essa resposta aí do Antônio, mas eu achei que, assim, me fez pensar várias coisas, tá? Gente, eu adorei essa pergunta. E aí, vamos lá. Agora a gente vai entrar nos bichos do mar, né? Nos animais, nos invertebrados aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. O que as esponjas do mar comem? Foi o Felipe Vinícius, de 7 anos, que mandou essa pergunta. O Felipe também mandou uma outra pergunta. Existe mesmo um peixe que mora no bumbum da esponja do mar? Quer responder essas duas? Quero. Vamos por partes, tá? Então, eu acho que é assim. Então, a gente tem vários tipos de animais, né? Uma diversidade gigante no fundo do mar, fora do mar também, né? Inclusive, sexta-feira agora, né? É o dia da biodiversidade, né? Onde isso é celebrado. Então, e aí a gente tem organismos muito simples e organismos muito complexos, tá? E no mar a gente tem muitos organismos, animais, que não se locomovem. E a gente, quando pensa em animal, a gente pensa no animal andando, correndo, pulando, nadando, né? Mas no fundo do mar tem muitos organismos, muitos animais que não andam, eles ficam fixos no fundo mesmo. E aí vamos pensar, gente, como é que um animal desse se alimenta? Como é que um animal desse se protege? Né? Ou seja, corre do predador. Não corre, né? Mas ele então tem que ter alguma forma de se proteger. Como que um animal desse se reproduz? Né? Então são muitos assuntos interessantes. Então eu vou começar falando, né, que você falou das esponjas do mar. Né? E a gente também tem uma tendência de falar assim, esponja do mar, tubarão, peixe. Quando a gente fala peixe, são diversas espécies de peixe. Quando a gente fala tubarão, são diversas espécies de tubarão. Esponja, diversas espécies de esponja, de vários formatos, que vivem em diversas profundidades, diversos ambientes. E as esponjas, elas têm, inclusive elas ficaram famosas por causa do Bob Esponja, né? O Bob Esponja, ele está meio que imitando a esponja do mar, né? Por quê? A esponja, ela é um organismo muito simples, ela vive fixa no fundo, ela não anda, né? E ela, como é que ela faz então para se alimentar? Tem uma foto aqui que você pôs, será que é de esponja? Um monte colorida? Essas? Então, essa é uma foto que tem várias espécies diferentes de esponjas com vários formatos, né? Tem umas que são tubulares, tem umas que parecem uma flauta, tem umas que são redondinhas. Tem rosa bebê, azul, amarelo. É uma coisa linda, tá? Aí pode passar a próxima, então, que eu acho que tem um esquema aí. Beleza. Então, a esponja, ela faz o seguinte. Ela filtra a água do mar. Se a gente pegar uma bucha de louça, tá? Dessa sintética, ela imitou a esponja, tá? O corpo dela é cheio de
canais e buraquinhos, né? Por que que isso é importante para a esponja do mar? Porque ela vai filtrando a água, ela vai conduzindo a água por dentro dela, que vai passando por esses canais, e é através dessa água que vai passando por dentro dela, ela vai se alimentando, tá? Ela vai se alimentando, e depois essa água sai ali por cima, tá? Então ela é Mas um é de animal... micro-organismos que tem dentro da água? Que tem Isso, junto na água que vem, passa e aí fica preso os micro-organismos e a água sai, é isso? exatamente. São os animais filtradores. Tem vários animais filtradores. A gente vai vendo aqui ao longo da nossa live. Aí eu também vou tentar demonstrar uma filtração aqui para vocês. O que esse animal vai fazer? Ele vai pegar o filtro dele, que é tipo uma peneira, né? Mas que é uma estrutura do corpo dele, e ele vai pegar essa água que está cheia de micro-organismos e vai passar por essa peneira, que é esse filtro dele. Eu vou mostrar para Que vocês é o o corpo resultado. dele inteiro, é assim, né? Dependendo do animal que é o filtrador, né? Que tem Tá. aquele peixe que você me mostrou. Então, olha aqui, gente, ficou na peneira o que seria, né, o plâncton. Quem é o plâncton? Que lá no desenho do Bob Esponja também tem o plâncton, né? Eu acho que Tem. talvez tenha uma outra imagem aí. Essa. Isso. Ah, é a Então, coisa mais gente, linda esses plântanos. mas isso tudo é microscópico, tá? A gente não enxerga. Se a gente pegar e olhar para a água do mar, a gente não vai perceber que ali está cheio de micro-organismos. Mas se você filtrar essa água e levar no microscópio, você vai ver que lá tem micro-animais e também tem microalgas. Inclusive, Carol, essas microalgas, que são animais que a gente não enxerga, tá? São responsáveis pelo nosso oxigênio aqui da atmosfera, tá bom? Né? Não tinha aquela história das florestas, os grandes pulmões da Terra? Quem são os verdadeiros pulmões da Terra? São os oceanos, que através da ação dessas microalgas, fazendo a fotossíntese, né, liberam oxigênio aí na atmosfera. Mas vamos voltar para a filtração. Então, esse plâncton, ele é muito importante por conta desse oxigênio, mas muito importante também por conta de ser a base da alimentação de vários animais. E animais pequenos, como a esponja, como animais grandes, como baleias, que se alimentam de um tipo de plâncton que é o frio, né? Baleias gigantes. O tubarão-baleia, por exemplo, ele filtra também a água. O Né? tubarão-baleia, ele só come plâncton. Sim. Então, imagina a quantidade de plâncton que esses animais grandes têm que ingerir por dia, né? Para sustentar o seu corpão, né? Então, é isso aí, gente. O plâncton também é muito importante para a vida dos oceanos, tá? E as esponjas do mar, aqui, de vez em quando a gente encontra um pedaço de esponja do mar aqui na beira da praia, tá? E aí ela já foi arrancada, foi solta ali do Recife e veio aqui para a beira da praia. Aí a gente fica, ai, que legal, é gostoso apertar, porque é esponjinha, né? E depois nosso dedo fica todo pinicando, porque ela tem uns microesqueletinhos, assim, tipo como se fossem umas fibras dentro dela e que depois pode ficar pinicando. Aí, a pergunta sobre o bumbum da esponja do mar, Exato. o pessoal tá O curioso povo aí. tá aqui curioso. Cadê o bumbum nessa história toda? Então, depois eu quero conversar com o Felipe, porque assim, eu acho que ele confundiu a esponja com o pepiro do mar, que é um outro animal, e que tem um peixe que vive dentro do intestino dele e entra pelo ânus, né? Eu acho. Mas, né, as esponjas às vezes têm um formato assim, tipo de uma bacia, né? E tem peixes que vivem ali dentro, ficam ali dentro, se escondem ali dentro. Pode ser, depois vamos esclarecer com ele, mas eu acho que ele estava se referindo ao pepino do mar, tá? Aí depois vem umas perguntas sobre água-viva Sobre e corais, água-viva, deixa eu né? ver. Posso fazer primeiro a de água-viva? Faz essas três aí, água-viva, corais e Beleza. água-viva. A Clarice a Clarice de 4 anos perguntou se é verdade que água-viva não queima se estiver na palma da mão. E se é verdade, por que que isso acontece?
É a Maria 4 Fernanda. anos, tá, gente? 4 anos. A Maria Fernanda, de 10 anos, ela perguntou como que as águas-vivas conseguem ser quase invisíveis. E a Poliana, de 9 anos, perguntou como se formam os corais. Essa é a pergunta que eu mais gostei. Brincadeira. Então, os corais, as águas-vivas e as anêmonas, né, que são aquela casinha do Nemo, também ficou famosa pelo filme do Nemo, eles pertencem a um mesmo grupo, né, que é chamado de quinidários. Você sabe que biólogo, pesquisador adora dar nome difícil, mas a gente explica, tá? Por que chama quinidários? Porque todos esses organismos aí, eles têm uma estrutura chamada de quinida, que quando você encosta, ele como se estivesse dando uma injeção em você de substâncias tóxicas, tá? Algumas dessas substâncias não fazem nem cosquinhas, mas algumas podem queimar. Mas eles não têm isso para queimar a gente, tá, gente? Eles têm isso para paralisar a presa deles e se alimentar, tá? É para isso que serve essas quinidas, tá? Então, a água-viva, ela queima mesmo na palma da mão. Ela pode não queimar se você encostar nela por um lugar dela que não tem as quinidas, tá? Então, às vezes, deixa eu... Tá. Eu, por exemplo, quando eu tô na praia e eu encontro uma água-viva, o pessoal fala, ai, pega na mão, se pegar por aqui não pega. Eu falo, eu não pego porque eu não sei onde é que tá essa parte que pega ou não pega. Então, na dúvida, eu prefiro não pegar. Isso, exatamente, E elas são lindas, né? Porque elas são quase invisíveis, elas são... Porque mais de 80%... Tem uma foto aqui, acho que é de uma caravela, não é? Isso. Posso pôr? Pode. Mais de 80% do corpo delas é água, né? Então, o tecido é bem fininho e fica vendo aquela água dentro e por isso que ela tem essa transparência e eu acho isso lindo. A caravela é um caso à parte, é um tipo de água-viva, né? Entre aspas, mas que depois a gente pode explicar mais sobre ela, porque ela dá uma live inteira, tá? E tem, não sei se o próximo já vem os corais. Qual é a diferença, né? Isso, a Débora, que é especialista aí, ela fala que o que queima são os tentáculos. Tentáculos. Tá? O que queima são os tentáculos. Agora vamos falar do nosso xodó, que são os corais. Nossa, Thaís, mas isso aí parece uma pedra, né? Uma rocha. Não, é um coral. Então o coral, ele é um animal. Só que ele tem um esqueleto rochoso, tá? Que nem um esqueleto calcário, que nem o nosso, né? Aqui dentro nós não temos um esqueleto. Então, os corais também, dentro dessa parte colorida aí que vocês estão vendo, tem um esqueleto que é branquinho. E esse coral aí que a gente está vendo na foto é um coral cérebro, né, no centro, e em volta tem os corais de fogo. Então, ele está colorido porque ele está com a parte viva dele, tá? Então, ele vai crescendo, né, e vai construindo esse esqueleto e ele vai ficando só na superfície. O tecido dele, bem fininho, vai ficando só aqui na superfície. Aí ele cresce mais um pouco e aí ele fica só na superfície. Ele vai crescendo aqui por baixo. Eu gosto de falar que é igual um prédio. Você vai construir um prédio, mas que você gosta de tomar sol. Então você vai ficar só na cobertura do prédio. Aí você constrói um andar, muda para cobertura. Constrói um andar, muda para cobertura. E o prédio vai crescendo e o coral vai ficando sempre nessa parte da superfície. Porque ele precisa do sol. E não é porque ele faz fotossíntese, não, porque ele é um animal. Mas dentro dele tem microalgas que fazem fotossíntese. E eles vivem numa associação de simbiose que um ajuda o outro. Ele dá abrigo para essa microalga e a microalga faz ele construir esse esqueleto mais rápido. Então, por isso que os corais geralmente ocorrem em águas rasas e claras. Salvo as exceções dos corais de profundidade, que tem uma outra forma de vida. Mas esses corais aí que a gente vai falar principalmente hoje, eles vivem em águas rasas e claras. Acho que pode passar a próxima foto aí, deixa eu ver. Que é essa daqui? Ah, exatamente. E aí eles vão crescendo 1 centímetro por ano, gente. E vão formando essas estruturas, que são os recifes de coral. Então esses blocos que a gente está vendo aqui, é tudo um grupo de corais, é isso? Sim, são os recifes de coral, tá?
A gente tem recifes desses aí que são formados por rochas sedimentares, mas tem os recifes que são formados por corais, como a maioria desses. E aqui, por isso que eu vim morar aqui no sul da Bahia, porque aqui você está na praia, pega uma máscara, snorkel e vai lá e já está mergulhando num recife de coral, vendo várias espécies de corais e tal. Não, e nem precisa, né, Thaís? Porque quando eu fui aí, a gente só andou na areia e já viu um monte de coisa. Exatamente. O que a gente vê na areia é aquilo que vai soltando do recife e vai rolando para a areia. Acho que pode passar o próximo aí. Eu acho que é do esqueleto. Ah, essa aqui. Ai, gente, olha que coisa linda. Essa é uma foto, tá? De um coral. Esse aí é a boquinha dele. Tá vendo essa coisinha assim? É a boquinha dele. E ele está soltando pela boquinha dele um pacote de gametas. Ele está se reproduzindo nesse exato momento. E o projeto Coral Vivo conseguiu visualizar a reprodução desses corais pela primeira vez aqui, né? Aqui na base deles, aqui no Ecopark, né? E vem estudando isso, né? E conseguiu fazer imagens maravilhosas como essa. Então é assim que eles se reproduzem. Eles jogam os gametas na água, né? E todos têm que jogar isso na mesma hora para eles se encontrarem, virar uma larvinha. Essa larvinha vai ficar na coluna d'água durante uma semana. Aí ela Gente, vai encontrar... mas é todo mundo na mesma hora. Tem que ser na mesma hora, porque senão não se encontra. E aí não reproduz. Entendeu? Que incrível! E o sinal disso é o sinal da natureza. É uma lua, é uma temperatura. É assim. Então, cada espécie de coral tem a data ali da reprodução. A Mucismilia brasiliensis, que é um coral brasileiro, se reproduz no carnaval. Entendeu? Para a alegria dos pesquisadores, aqui na Bahia, em vez de estar lá atrás do bloco, está no laboratório observando a reprodução. Observando os corais. E aí tem mais uma foto aqui, que esse é do esqueleto, tá? Então, esse daí é um processo que a gente chama de branqueamento. Quando os corais ficam estressados, por exemplo, aumento da temperatura da água, né? Isso aí estressa o bichinho. Ele elimina essas algas que dão a cor para ele. E recentemente vocês devem ter escutado falar do processo de branqueamento de corais aqui no Nordeste. Ele elimina a alga e aí o tecido dele é transparente, aparece o esqueleto embaixo. E aí ocorre esse processo de branqueamento. Então esses corais aí, eles não estão saudáveis, tadinho, eles estão sofrendo. Eles podem recuperar essas algas e voltar a viver, mas eles podem morrer depois desse processo de branqueamento, tá? O esqueleto é aquele que a gente encontra, eu acho que tem uma próxima foto aí do esqueleto, que às vezes a gente encontra rolado aqui na praia e tudo mais. Eu acho que eu pulei a da foto do esqueleto. Mas não tem problema também. Eu acho mas acho que no Coral Vivo, no Instagram do Coral Vivo, tem um monte de foto e esse é fácil da gente encontrar por aí. Tranquilo. E mais bonito é ver ele vivo mesmo, né? Não é? Tá. Posso passar para a próxima? Pode. A próxima é sobre tem duas que a gente recebeu sobre os polvos. Isso. Uma é como é o polvo, o que ele come e por que ele solta aquilo preto, que foi a Dora, de 6 anos. E a Laís, de 5 anos, também perguntou do negócio preto que eles soltam. Por que que eles soltam um negócio preto? Legal. Acho que tem uma foto do polvo aí. Deixa eu ver. Gente, o polvo, ele pertence a um grupo que é o grupo dos moluscos, que são os animais de corpo mole, né? E aí, vamos lembrar que todos esses organismos, eles precisam, né, se defender de alguma forma. E o polvo, ele é o mestre dos disfarces, né? Ele é o camaleão do mar. Ele fica da mesma cor que o fundo que ele tá. Se ele vier aqui para minha blusa, ele vai ficar aqui com a logomarca do Coral Vivo. Tá? Se ele vier para um fundo de areia, ele vai ficar igual a areia. Mas ele tem uma outra estratégia de proteção, que é soltar essa tinta preta, né, quando ele se sente ameaçado, quando tem um predador. Aí ele solta essa tinta preta, e aí vira uma fumaça, e aí ele foge, e o predador fica achando que ele está ali ainda naquela fumaça, e aí ele consegue despistar, né, o predador. Então, a questão é a proteção. E o que ele come? Sabe como a gente encontra um polvo quando a gente está mergulhando? Porque é muito difícil achar. Porque ele fica dentro da toca e ele fica igual ao fundo. Mas ele deixa um rastro, tá? Ele come caranguejos e normalmente alguns crustáceos, assim.
E aí a gente fala que ele deixa o lixo na porta da casa. Então, às vezes você está mergulhando e vê umas casquinhas de caranguejo, assim, comida, aí você olha ali em volta para ver se tem um polvo ali, que provavelmente tem uma toca de polvo ali. É uma dica, né? Assim. Então, é isso que ele come. E o polvo, ele pertence a esse grupo dos moluscos de corpo mole. Que é a próxima pergunta do Bernardo, de 4 anos, por que tem conchas no Por mar? que tem conchas no mar? Porque é o seguinte, todo o polvo e essas lesmas e os caramujos, né, que a gente chama de gastrópodos, eles têm o corpo molengo. Então, eles produzem uma concha para se proteger. Gente, proteção, né, para não ser predado é tudo na vida. Então, todas as conchas que existem no mar foram produzidas por algum molusco, tá? Por alguma lesma. O polvo, ele não tem a concha, por isso que ele tem essas outras estratégias de se defender. Mas os outros moluscos, a maioria deles tem uma concha, né, para proteger. Então ele tá lá, eu acho que tem uma foto aí de um molusco aí. Deixa eu A ver lesma essa. ali embaixo e aquela concha, né? Então ele faz esse sacrifício de carregar aquele peso, porque na hora que ele se sente ameaçado, ele entra para dentro da concha e aí o peixe não consegue predá-lo, né? Então essa parte mole se protege dentro da concha. Então aí, gente, vem uma coisa muito importante. Por quê? Porque Ah, tem um Thaís, monte mas de às concha. vezes... Ah, tem milhares de formatos, é a coisa mais linda. Mas, Thaís, eu já vi dentro da concha um caranguejinho, né? Olha a Ai, próxima foto aí. que eu pulei também, Thaís. Falha técnica aqui. Não, deve ser a próxima, não. Se não, Não, tudo bem. eu que não salvei, acho, na Tá, não, sequência. tudo bem, tudo bem. O Falha que que técnica, acontece? Não tem desculpa. problema. Tem um caranguejinho que vive dentro de conchas. Ele encontra uma concha vazia e vai viver dentro dela porque ele tem o abdômen mole. Então ele também precisa se defender. Só que esse caranguejo, que é o ermitão, à medida que ele vai crescendo, como não é ele que produz a concha, chega uma hora que aquela concha, aquela casa fica apertada para ele. E aí ele tem que procurar uma concha vazia para se mudar, para continuar crescendo. Entendeu? Então, isso, gente, é muito importante. Uma mensagem que eu vou passar aqui para vocês agora. Nunca levem conchas da praia, nem esqueletos de coral, porque essas conchas, elas podem servir, por mais que elas estejam vazias, mas elas podem servir de casa para esses ermitões. Elas vão se desfazendo e formar areia, como a gente viu, assim como os esqueletos de coral. Então, na natureza, gente, não tem nada sobrando. Tudo tem uma utilização, né? Por isso que a gente não deve levar nada para casa. Quando você vai numa praia, eu sei que a gente vê aquela concha linda, mas ela deve permanecer lá, porque tudo tem uma utilidade na natureza. E é muito interessante esse processo da troca da concha dos ermitões. É muito, muito bacana mesmo, é bem legal. Eu já vi, eu já flagrei isso aí. Uma vez eu estava É com as mesmo? minhas filhas e a gente viu um caranguejinho brigando, expulsou o outro da concha e entrou na concha dele. Aí o outro saiu todo peladinho, assim, tadinho. Aí a gente interferiu, a gente pegou uma concha vazia e botou no caminho dele para ele poder se proteger logo. Foi muito legal. Ô, Thaís, você falou que não pode levar, né, as conchas para casa, mas se eu brincar com as conchas na praia e deixar elas depois da brincadeira, pode? Se não tiver nenhum animal vivo, sim, né? Tá. Isso é importante, assim. Então, por exemplo, os esqueletos de coral, aquelas coisas que ficam ali na areia, se não tiver vida, se não tiver vivo, a gente pode brincar. Mas assim, brincar com uma estrela do mar, brincar com um caranguejo, não é legal porque isso estressa o bicho. Ele se sente ameaçado, ele fica com medo, ele fica desesperado. E acho que a gente que gosta da natureza, a gente tem que respeitar e contemplar a natureza. Mas como você falou, brincar com a areia, brincar com a água, brincar com as conchas, com os esqueletos na praia e depois deixar lá, é tranquilo, Pode. tá? Muito bem. E aí, já que você falou da estrela do mar, o Felipe também perguntou, o Felipe de 7 anos perguntou se existe mesmo estrela do mar. Eu já vou colocar uma foto dela aqui. Existe várias espécies de estrela do mar. E as estrelas do mar também são meu xodó. Eu adoro elas. E elas têm histórias de vida, assim, maravilhosas. Eu tô vendo que o nosso tempo
Está É isso que eu tô falando. Se acabar tudo bem, a gente voltar mais um pouquinho só para terminar as perguntas? Por mim, sim. Pode Então, ser? posso responder de verdade, né? Tá bom. Pode, porque a gente tem 5 minutos, não vai dar tempo por tanto de pergunta que a gente ainda Tá, tem. tá bom. Então, as estrelas do mar, né? Eu achei legal porque as perguntas permitiram a gente falar de vários grupos de animais. A estrela do mar, ela pertence a um grupo de animais chamado equinodermos. Calma, que eu vou explicar. Que é dermo é pele e equino é espinho, né? Então, são animais que têm uma pele com espinhos. Quem aí sabe qual é o animal mais espinhoso do fundo do mar? Um animal que é cheio de espinhos, né? Quem sabe, quem sabe? Você sabe, Carol? É o ouriço? O ouriço. É o Você ouriço? acredita que o ouriço, aquela bolinha espinhuda, é parente dessa estrela do mar aí? Porque nem sempre os espinhos são pontiagudos, né? A gente pode perceber um pouquinho nessa foto que tem uns espinhozinhos, mas que são mais arredondados e são mais achatadinhos. Mas eles pertencem a esse mesmo grupo, né? As estrelas do mar. Tem os ofiuroides, que é um animal que poucas pessoas conhecem porque eles se escondem, eles gostam de sombra. Eu acho que tem uma foto dele aí, talvez. E os ouriços do Não mar. sei. Então, eles pertencem a esse mesmo grupo. Se não tiver, não tem problema não, Carol. Tá? E o interessante, o pepino do mar, que é aquele que o Filipe perguntou do peixinho que vive no intestino dele, todos eles pertencem a esse grupo dos equinodermos. E tem muitas espécies de estrelas que elas se reproduzem de duas formas, né? Da forma sexuada e assexuada, ou seja, de um braço, dependendo da espécie, pode crescer uma estrela nova. Se ela Highlander. perde um braço, se ela perde um braço, nasce outra estrela? E no lugar daqui não tinha o braço, cresce o braço? Cresce o braço. Isso dependendo da espécie, né? Você tem isso até com uma frequência grande de estratégia reprodutiva. Tem uma espécie de estrela que ocorre muito aqui em Coroa Vermelha, aqui em Porto Seguro, ali no Recife, que a gente, né, normalmente visita lá e tudo, e que é muito comum você achar o braço e uma estrelinha pequenininha crescendo ali. Então, essa é uma estratégia reprodutiva da estrela. E os ofiuroides também, os pepinos do mar também têm esse poder de regenerar os órgãos dele. Então, é uma característica interessante aí, né? Tem alguma estrela do mar que muda de cor? A Helena, de 7 anos, que perguntou se muda de cor. Eu sei que o povo muda, mas eu não lembro. A estrela que eu estrela conheço, do mar? Não. Bom, não. que a Thaís conheça, Que a não, gente mas conhece. vai saber, né? Porque tem quantos. Só 10% do mar que a gente conhece, vai que nesse mundão que a gente não conhece tem alguma que inclusive muda de cor e a gente nunca viu, né? Ah, tá. Legal. Ó, Muito Helena, bem. você falou isso. A Helena é a minha afilhada. Ela está aqui assistindo. Eu vi que ela falou isso. Nena, um beijão, querida. Muito bem. Thaís, a gente tem 1 minuto aqui de live. Eu acho que a gente já fecha essa e abre a próxima, porque a gente já vai mudar de assunto. Pode ser? A gente vai falar Então, de peixes, tubarões, tubarão, golfinhos. próximo bloco. Então, vamos fazer, né? No próximo bloco, não perca. Mentira, a gente vai fechar essa live aqui e já entra todo mundo na próxima, porque esse vai ser o assunto. Até daqui a pouco. Segundos, gente. Entra de novo, tá? Tá bom. Voltando aqui para terminar com essa série de perguntas enviadas para as crianças, porque tem muita pergunta boa aqui ainda que a gente não pode não responder. Deixa eu ficar de olho aqui para a hora que a Thaís entrar, pra gente responder as perguntas que faltam. A gente não pode não responder essa, gente. E a gente pode fazer isso com o tempo. Então vamos lá, a Thaís está entrando. E agora a gente vai para o bloco de perguntas que vieram das crianças, que a gente vai responder sobre os peixes e tubarões e golfinhos e tudo mais. Vamos lá, que a Thaís está chegando.
Todo mundo voltando. Eu fico tão feliz quando as crianças mandam essas perguntas. É muito legal. Já, ela já entrou com cor ao vivo. Eu já tô chamando ela. A gente tá aguardando a conexão. É só esperar um pouquinho aí. Eu já mandei aqui a conexão para ela. Mas não tá vindo. Deixa eu mandar de novo, Thaís. Eu te mandei. Tô te mandando de novo. Veja se chegou. Aê, agora foi. Aê, muito bem. Agora vamos para esse bloco de perguntas que muita gente está esperando, tenho certeza. Aliás, foi a primeira pergunta que veio, foi, né? Sobre os tubarões, Tubarão. né? Tubarão. Então vamos começar por uma pergunta bastante amigável, né? Uhum. O Augusto, de 3 anos, você falou da Helena, que é sua afiliada, o Augusto é o meu sobrinho. Uhum. Ele mandou perguntar assim: quem é o amigo do tubarão? Eu! Tem mais amigo do tubarão aí em casa, gente? Sim, gente, temos que ser todos amigos dos tubarões. Eu vou explicar para vocês por quê que os tubarões, né, são incríveis, por que eles são importantes e como eles vêm sofrendo, né, tanto até com essa imagem que a gente criou, né, a respeito deles, né. Então, vamos falar aí um pouquinho, né, sobre os tubarões. Então, teve essa pergunta do Augusto, né? Quer falar logo as outras duas perguntas e a gente vai respondendo meio que tudo junto? Sim, vamos lá. O Miguel, de 4 anos, perguntou: qual mar tem tubarão e qual mar não tem? Essa é uma pergunta que é muito importante, né? Uhum. O Henrique, se eu não me engano foi o Henrique ou Eduardo, foi o Henrique, de 6 anos, lá da Clau, perguntou qual tubarão tem mais dentes. Uhum. São essas de tubarão. Tá. Então, gente, então assim, a gente passou desses animais que eu estava falando, né, que são as estrelas, os corais, as águas vivas, que a gente chama de invertebrados, tá? Porque eles não têm uma coluna vertebral, né? Assim como nós temos a nossa coluna aqui, né? E a gente vai passar para os vertebrados, né? Que são esses, nós e os peixes. Os peixes, né? Eles são divididos em 2 grandes grupos, tá? 2 grandes grupos. E aí a gente tem o grupo dos peixes cartilaginosos e o grupo dos peixes ósseos. Os cartilaginosos, o esqueleto deles é de cartilagem. O que é cartilagem? É o que a gente tem aqui no nariz, na orelha, que é como se fosse um osso mais molinho, né? Falando assim, bem de uma forma simples, né? Por isso que a gente consegue botar o brinco aqui, né? A gente não ia poder botar o brinco se fosse um osso aqui, né? Então, os tubarões e as raias, né? Ou arraias, tem muita gente que pergunta, é raia ou é arraia? Os dois estão corretos, raias ou arraias. Os tubarões e as raias, eles têm esse esqueleto cartilaginoso, tá? E aí, tem muita gente que pergunta, que quando, mais uma vez, né, fala tubarão, aí vem a imagem de um tubarão branco, sei lá, com aqueles dentes. Já né, vem aquela do filme, né? Já ouve até a musiquinha. Tan, 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 tan. Ai, maldito filme, né? Mas então, os tubarões, eles têm uma diversidade enorme de espécies. Tem tubarões que são do tamanho da palma da minha mão. E tem o tubarão-baleia, que pode atingir até 10 metros de comprimento. Ah, né? Essa foto eu tenho aqui. Qual? Da diversidade? Isso, exatamente. Olha aí, são diversas espécies, né? Com diversas adaptações, que vivem em diversos ambientes. Tem os tubarões que são recifais, que vivem em tocas. O tubarão lixa, por exemplo, os dentes dele são arredondados e eles sugam para se alimentar, né? Então, nem todos os tubarões têm aquela imagem daqueles dentes afiados que a gente vê e tudo mais. E, Miguel, vou falar para você que tem tubarão em todos os mares e eu espero que continue assim, tá?
porque eles estão sendo muito pescados, né? E tem várias espécies de tubarões que estão ameaçadas de extinção, tá? E tem um tipo de pesca de tubarão que é muito cruel. Os pescadores pegam o tubarão, arrancam as nadadeiras, né? As barbatanas, né? Que a gente chama nadadeira dorsal e essas nadadeiras peitorais, com ele ainda vivo, corta, guarda e devolve o bicho vivo, agonizando para o mar. Por quê? Coitado, gente. Por que eles fazem isso? Porque a barbatana do tubarão, né, tem países que têm a tradição de comer a sopa da barbatana do tubarão, né? E ela é muito mais valiosa do que a carne do tubarão em si, né? Se você vai aí na peixaria, você vê que o cação, que eles chamam, né? Cação e tubarão é a mesma coisa, que geralmente cação é para os menores, né? E tubarão para os maiores. Mas, assim, biologicamente falando, cação e tubarão é a mesma coisa. Então, a carne dele, ela é um dos peixes mais baratos que tem, sabe? Ele é um tipo de peixe, assim, relativamente barato. Então, vamos dizer que a barbatana custe $100 o quilo. E a carne é 10, 15 reais o quilo. Aí o pescador, em vez de encher o barco dele com um produto de 10 reais, ele vai querer encher o barco com um produto de $100 o quilo. Só que isso é proibido, né? É proibido, porque tem levado várias espécies, Claro, né, gente, a estarem que ameaçadas horror. de extinção. Eles são muito... E os tubarões, muitas espécies de tubarões, são topo de cadeia alimentar. Então, eles têm um papel muito importante, né, no controle desse equilíbrio ali no ambiente marinho, tá? E algumas pessoas começaram a descobrir que, em vez de matar o tubarão, se levar o turista para observar o tubarão, né, ganha-se mais dinheiro do que matando, né? Assim aconteceu com as baleias também. Antigamente as pessoas caçavam as baleias e hoje a gente ganha dinheiro levando as pessoas para observá-las, né? Que é até Então, uma maneira muito melhor da gente apreciar, né? De a gente contemplar a natureza, né? é sustentabilidade, porque o cara pode levar o pessoal para ver o tubarão a vida inteira, né? Se ele for caçar baleia ou caçar tubarão, daqui a uns 10 anos não vai ter mais tubarão e não vai ter mais como ele ter a fonte de renda dele, né? Então, os tubarões, eles não atacam, não, nós, seres humanos, não fazemos parte do Ô, cardápio Thaís, dos tubarões. eu ia perguntar isso, porque a pergunta do Miguel também tem praia que você chega e tem uma plaquinha assim, né? Aqui tem tubarão. Então, se tem em todas, como é que tem tubarão que tem praia que tem tubarão mais perto, assim? Tem mais ataque, por exemplo? Boa, boa, excelente pergunta. Então, o que que acontece? Lá em Recife, tem as praias que tem essas plaquinhas de que não pode entrar, né? Porque tem tubarão. Geralmente, existe ataque de tubarão em lugares onde houve um desequilíbrio ecológico, tá? Onde nós, seres humanos, chegamos lá, invadimos o espaço e acabamos com o ambiente dele. Então, por exemplo, lá em Recife já foi comprovado que a construção de um porto, fechando o acesso dos tubarões aos manguezais, onde eles se alimentavam, fez com que eles atacassem os surfistas, né? Então, lá realmente é perigoso, porque teve esse desequilíbrio ecológico, né? Sabe quantas pessoas morrem atacadas por tubarão por ano no mundo? Quantos? 10. 10 pessoas morrem por ano no mundo atacadas por tubarão. Sabe quantas pessoas morrem falando no celular no trânsito? Quantas? 6.000. E quantos Tá? tubarões morrem atacados por seres humanos no mundo, né? Milhares, né? Então, quem tem que ter medo de quem, né? Quem é que tem que ter medo de quem? Então, em Fernando de Noronha, você mergulha com os tubarões, né? E não existe ataque lá, né? Às vezes um acidente ou outro. Agora, os tubarões, eles são tão evoluídos, eles são tão adaptados, que se a gente fizesse parte do seu cardápio, né? Eles poderiam muito bem, né? Devorar-nos, né? Devorar o surfista, né? Só que não, né? Lá em Recife você tem casos de surfistas que foram atacados, né?
foram atacados e saíram vivos. Por quê? Será que ele é forte? Não, é porque o tubarão, depois que mordeu, percebeu que não era uma tartaruga ou não era um alimento dele. Então, isso também, a gente acredita nisso, que ele confunde, né? Então, os tubarões, a gente tem que admirá-los, né? Porque eles são incríveis e trabalhar aí na proteção deles, né? Então, muito importante a gente saber quais são as espécies marinhas que estão ameaçadas de extinção, quais que a gente não deve comer, por exemplo. Né? Então, é importante a gente se informar aquilo que a gente está consumindo, porque você pode estar contribuindo, né, para a extinção de uma espécie. Tá? Então, aí, Tá, só uma pergunta curiosíssima que chegou aqui agora da Serena, que ela perguntou se você já nadou em cima de um tubarão embaixo d'água. Em cima dele não, mas eu já vi você nadando mergulhando. Já vi tubarões mergulhando em Abrolhos, já vi em Fernando de Noronha, né? Já vi em alguns lugares. Mas nadar em cima, então, por exemplo, né? Essa coisa de pegar no bicho, o tubarão-baleia, que é super mansinho, aí o pessoal vai lá em cima, não é legal, tá, gente? Sempre que a gente estende a mão para pegar num animal, ele não entende que a gente quer fazer carinho ou abraçar, ele se sente ameaçado. Então, se você ama aquele animal, só observa e admira, tá? Nada de ficar palpando, pegando, fazendo carinho, porque não é que nem o nosso cachorro, o nosso gatinho, que é um animal doméstico, tá? Então, é importante a gente ter esse respeito, né, pelos animais. Claro. Vamos pro dente? Vamos pro dente. Então, eles perguntou quantos dentes, né, que tem o tubarão. Então, o tubarão branco, ele tem, né, uma quantidade grande de dentes. Aí, essa boca aqui é de tubarão branco? Exatamente. Essa aí é uma boca de uma espécie de tubarão. E aí, essa espécie, o dente é bem, né, triangular. E uma coisa interessante é o seguinte. Então, eles têm de 25 a 30 dentes, né? Depende da espécie, né, gente? Mas uma coisa legal de observar é que atrás de cada um desses dentes tem uma aqui, fileira. Tem 7 fileiras de dentes. Olha que legal. Né? Então, eu sempre falo que o tubarão não tem esse problema de ficar escovando o dente todo dia depois que come. Por quê? Se cai um dente, já tem outro atrás para substituir. Né? A gente não, né? Depois que a gente perde o nosso dente de leite e está com o nosso dente definitivo, se caiu, a gente vai ficar banguela. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Né? O tubarão, não. Ele tem essa fileira de dentes. Então, tem um momento da vida que ele tem ali umas 7 fileiras de dentes. Mas isso aí vai se regenerando e ele vai produzindo mais dentes ao longo da vida para ir substituindo esses dentes que ele vai perdendo. Tá? Então, é muito interessante essa característica aí, né, da arcada dentária aí dos tubarões, certo? E tem algum que tem mais dentes? Então, pela pesquisa que a gente fez aqui, durante a vida, né, toda, um tubarão branco pode ter até desses que vai, né, produzindo ao longo da vida, até 30 mil. Durante a vida inteira. Né? Mas, por vez, ele vai ter 7 filas e de 25 a 30 dentes ali, mais ou menos. Gente, é muito dente na vida, não é? Antes de eu ir, Thaís, olha o que chegou aqui, surpresa de meio de live. Olha o que chegou. O Antônio, que fez aquela pergunta da visão dos peixes, ele tá desenhando enquanto a gente tá fazendo a live. Olha o desenho que ele fez, que coisa linda. Que lindo. Ai, depois você me manda. Mando, olha que coisa linda, gente. O Antônio desenhando enquanto a gente tá aqui fazendo live. Beijo, Antônio. A gente adorou a sua pergunta. Futuro mergulhador, hein, Antônio? Quero ver você mergulhando aí. Quantos anos ele tem? 10. Ô, Antônio, 10 anos foi quando eu mergulhei pela Já? primeira vez, Antônio. Já pode começar. Muito bem. Próxima pergunta é sobre onde vive o peixe marlim. É marlim que fala? Marlim. Então, fiquei na dúvida, fiquei achando que talvez fosse o pai do Nemo, não é? Então, eu fiquei na dúvida, porque tem um peixe que chama Merlin.
Mas tem um peixe, tem o pai do Nemo que chama Marlin. Eu acho que o Martim quis se referir ao pai do O Nemo, Martim né? de Então, 5 anos que perguntou. Fala então dos dois. tá. Os peixes palhaços, né? Eles vivem nos oceanos tropicais, tá? Ali na América Central, na Oceania, não tem peixe palhaço aqui no nosso mar, tá? E eles vivem nessa região e normalmente eles vivem dentro das anêmonas. Lembra que a gente falou das águas-vivas, dos corais e das anêmonas, que tem aquela injeçãozinha que solta uma toxina? Então essa relação do peixe-palhaço com a anêmona é muito legal. Ele solta um muco, né, na pele dele, aí ele consegue ficar dentro da anêmona sem receber essas injeçõezinhas de toxinas. Qualquer outro peixe que passar ali, e ele fica atraindo outros peixes. Vem aqui, que é legal, pode vir. Aí o outro peixe vai lá, a anêmona paralisa e come, né? Mas então eles vivem nessa associação também de simbiose, onde um ajuda o outro, né? Ele se protege e usa a anêmona ali como casa e ele atrai alimento ali para a anêmona. Aquele outro peixe, né, que eu acho que é o marlim, né, que é um peixe bandeira, eu já vi uma vez, menina, aqui saindo de... Ele é um peixe oceânico, então isso é legal também da gente reparar, que tem peixes que vivem mais próximos da praia, tem peixes que vivem mais nos recifes, e tem peixes que são mais oceânicos, isso, e tubarões também, raias, né, e peixes que têm essa diferença aí de ambientes. E esse peixe, o marlim, ele é merlin, né? Merlin. Ele é um peixe mais oceânico, tanto que quando eu vi, foi uma vez que eu vi, que eu estava vendo baleia lá longe e passou assim na superfície d'água com a nadadeira dele aqui, e aí deu para a gente ver, né? Então, tem uma outra pergunta de um peixe Sim! Os meninos, o Henrique e o Eduardo, eles viram essa foto aqui, ó, que eu achei incrível, né? Que é um perfil no Instagram que posta só fotos de oceano de fundo do mar, de animais do fundo do mar. E ele quer saber, lá tem o nome em inglês, ele quer saber qual é o nome desse peixe em português e por que ele é assim. Olha essa outra foto. Eu fui pesquisar, né, gente? Porque assim, né? O pessoal acha que a bióloga marinha sabe tudo do mar. Não, né, gente? É muita biodiversidade aí, né? Então, eu vi que ele é uma cavala listrada. Não sei se está certa essa tradução. Mas cavala é um peixe comum, né? Mas como assim, tem várias espécies de cavala. Mas o interessante dessa foto aí é a posição que ele fica. E ele também se alimenta daquele jeito que a gente mostrou aqui, através da filtração. Né? E aí entendi. Por isso que tem essa... Isso, ele usa isso aí nesse processo de filtrar, né? Beleza? Beleza. E aí, vamos para os golfinhos? Vamos! Vamos lá. O Miguel, de 4 anos, perguntou se os golfinhos moram no fundo do mar. Então, ótima pergunta. Os golfinhos, eles já fazem parte de um outro grupo. São os mamíferos, assim como nós, só que são os mamíferos marinhos, né? Então, tem uma foto aí de um golfinho rotador, eu acho. Vê se tem aí na parte. Aí, beleza. Então, assim como nós, eles respiram o ar, né? Eles não respiram como os peixes, o oxigênio que está na água. Eles respiram o ar, que é o mesmo ar que a gente respira. Por isso que eles têm que vir na superfície, né, para respirar, tá? Então, os mamíferos marinhos, né, eles incluem, né, os golfinhos, as baleias, né, as focas, né? Então, todos esses animais que são mamíferos, como nós, que têm os seus filhotes e amamentam os seus filhotes, e eles têm pulmões, né? Então, eles precisam vir na superfície para respirar. Ainda bem, porque é nesse momento que eles vêm na superfície para respirar que a gente consegue observá-los, por exemplo, de cima de um barco ou da beira da praia. Se ele ficasse só lá embaixo, a gente ia ter que mergulhar para enxergar esses animais. E aí, Carol, eu vou ser um pouquinho chata, mais uma vez eu vou falar, né?
Esses animais, eles devem ser observados no ambiente natural, tá? Porque existem lugares, aquários e tanques que pegam esses animais na natureza e levam para dentro de um Isso é muito tanque. importante. Então, gente, a gente viu naquela primeira foto como o oceano é vasto. Esses animais, eles nadam assim quilômetros e quilômetros por dia, né? As baleias, né, e tal. Então, você pegar um animal e tirar, é igual colocar um passarinho numa gaiola. Ou igual a gente ficar dentro de casa agora na quarentena, não é? Todo mundo querendo Exatamente. sair, bater perna, viajar, e a gente tá tendo que ficar do lado de dentro, né? Tendo que a gente ficar em espaços pequenos, restrito à nossa casa. Eu acho que é muito isso que a gente tá sentindo também, esse não poder sair, né? Só que a minha filha falou assim, só que sem a família, né? Porque normalmente ele é separado da família Exato! para ir para aquele tanque lá, né? E também eles ficam treinando esses animais para dar aqueles shows, e aquilo ali não faz parte da natureza, né? Do comportamento natural deles. Então, por trás, é porque eles são bonitinhos, eles têm cara de felizes, mas por trás daquela carinha tem muito sofrimento, tem muita tristeza. Então, se a gente ama esses animais, gente, a gente precisa visitá-los e observá-los no ambiente natural. A emoção de ver um animal desse na natureza assim, é maravilhosa. Eu acho que a tendência desses lugares é acabar. Eu acho que a gente está se tornando mais consciente, tem todo um movimento, né? Inclusive, há uma semana, 2 semanas atrás, teve um movimento do Empty the Tanks, né? Que é todo um movimento que a gente faz para que isso não ocorra. Tem 2 documentários para quem se interessa nesse assunto, que é o The Cove e o Blackfish, que fala sobre as orcas, e o The Cove fala sobre os golfinhos. Depois Então, você me manda o nome que eu coloco tudo na descrição do YouTube. sim, sim. E é muito interessante a história, porque o The Cove, o cara que treinou o golfinho Flipper para fazer aquele filme, depois ele se arrependeu amargamente daquilo. E hoje ele é um dos maiores defensores, né? Então ele é um desses produtores desse filme do The Cove, que ele mostra que no Japão tem uma enseada que eles cercam os golfinhos e assim vários morrem nesse processo. Para um chegar lá no aquário, vários morrem, entendeu? Então é uma tristeza, assim. E as orcas, por exemplo, né, que são conhecidas como baleias assassinas, elas nunca mataram um ser humano na natureza. Nunca, tá? Só no tanque, porque elas estão extremamente estressadas nesses lugares. Então, mais uma vez, né, gente, vocês que estão assistindo a gente, quem gosta da natureza, tem que respeitar a natureza. Então, você tem que saber o que você está consumindo. Né? Então, se você vai assistir um espetáculo desse, você tem que saber que por trás daquilo ali está tendo muito sofrimento. Você vai comer uma sopa de barbatana de tubarão, né? Vai comer uma moqueca de um peixe que está em extinção. Né? A gente tem que ter esse conhecimento aí. Né? Então, é muito importante, porque as pessoas vão lá, aí querem tirar a foto abraçando o golfinho, beijando o golfinho. Lembra, gente, que animal selvagem é animal selvagem, não é ser humano. Um beijo é uma forma de demonstração de carinho, um abraço entre seres humanos, mas não entre humanos e animais selvagens. Tá? Então é muito importante a gente não apoiar, porque se você não comprar o ingresso e for lá assistir, o negócio vai fechar um dia, entendeu? Exato. É isso que a gente tem esse poder nas mãos, né? Um poder de certeza, escolha, assim, né? Thaís, E de com influenciar certeza. isso, né? Agora, Com ninguém certeza. perguntou das baleias, mas eu vou falar das baleias. Eu ia perguntar, porque eu ia falar, fala das baleias, Thaís, porque eu conheci a Thaís justamente por conta das baleias, né? Então, vou até pôr uma baleia aqui com um filhotinho pra gente falar um pouco de baleia. Então, a Carol veio, botou lá no Instagram dela, já admiro muito você, seu trabalho, tá? E assim, eu tava lá seguindo ela e ela botou lá, meu sonho é ver uma baleia. E eu levo pessoas para ver baleia há 20 anos, né? E aí, 18 anos, né? 18 anos. É quando minha filha nasceu, ela tá com 18 anos. E aí, aí eu falei, vem aqui para Arraial que eu te levo para ver baleia. Oxe, e aí eu fui! Conheço. E ela veio. Só que tem isso, quando a gente lida com a natureza, né? A gente tem que respeitar a natureza. Então, se você vai fazer um passeio de barco,
Se o mar não tá bom, entrou uma frente fria e deixou a gente uma semana de castigo aqui, né, Carol? Por isso que eu A gente conheci não todos vai. os corais, por isso que eu conheci o coral vivo, né? Foi muito legal por isso, assim. E depois você volta para ver as baleias. Então é mais trabalhoso, né? Mas você faz uma busca, tem várias pessoas que trabalham com essas observações no ambiente natural, você tem que saber se essas pessoas estão respeitando esses animais ou não, né? Então, os golfinhos, a gente falou, né, dos golfinhos, e tem algumas espécies de golfinho, que são chamadas de boto, que entram dentro dos rios para se alimentar e vivem perto aqui da praia. Então, às vezes, aqui da praia a gente consegue ver, né? E por isso que eles levam esse nome de boto, só porque eles têm esse hábito de entrar dentro do rio. É diferente do boto rosa lá da Amazônia. É um boto que vive costeiro e entra dentro do rio e sai. E esses outros golfinhos que são mais oceânicos, é o caso desses rotadores lá de Fernando de Noronha. Ô, Então, Thaís, e a orca, ela não é uma baleia, né? Então, né, tipo assim, você tem dentro dos cetáceos, que é o grupo que envolve Ela é uma as orca. baleias e os golfinhos, você tem os golfinhos e você tem as baleias que têm dentes e as baleias que têm barbatanas. Então, ela está dentro desse grupo das baleias. Mas, assim, é mais uma questão de nomenclatura, tá? Mas se você for... não tem problema ser chamada. A Assim, Bia Redzel tá falando aqui que a orca é o maior dos golfinhos. Tipo isso, tipo isso. Tanto que se for ver onde eles respiram, né? Na orca, e eu acho que é um orifício só, né, Bia? E, igual os golfinhos, né? Mas, então, ela tá dentro desse grupo dos odontocetos, que são os cetáceos com dentes. Isso que você me falou agora me lembrou que você deixou um desafio para as pessoas. Eu tinha esquecido completamente. Calma. Vamos chegar lá. Calma aí, deixa eu falar da baleia. Tá, fala das baleias, aí depois a gente vai para esse desafio. Vai. Queria falar que lá em Fernando de Noronha, gente, tem os golfinhos rotadores e tem o projeto, né, Golfinho Rotador. Quem se interessa por golfinho, entra lá, pesquisa. Que é incrível, Carol, é uma coisa incrível, é uma coisa única no mundo. Todo dia de manhã esses golfinhos vêm do alto mar, ali para a Baía dos Golfinhos, e você consegue observar isso de terra, e eles ficam lá se reproduzindo, brincando, é uma coisa linda. Depois eles vão embora, no final do dia. E no dia seguinte, voltam de novo, 500 golfinhos. Cada dia é um número de golfinhos diferente. É uma dinâmica muito incrível. E é um lugar assim, que você tem uma chance grande de ver um golfinho. Porque o mar é gigante. E eles passam grande parte do tempo embaixo d'água. Então, para você ter são poucos os lugares assim que você consegue, que tem essa frequência, né, de golfinhos, para que você possa observar, né? Eu tive a oportunidade de ir num lugar na Nova Zelândia, fiz um trabalho voluntário lá com uma pesquisadora, e era uma baía que todo dia entrava os golfinhos flipper, por exemplo. E o barco de turismo ia observar, eles davam cada salto, assim, era a coisa mais linda, assim, é muito lindo. E a baleia jubarte, que é essa aí da foto, essa baleia que vem aqui para a Bahia no inverno para se reproduzir, né? Por isso que eu botei a foto dela com o filhotinho dela. Então ela vem lá da Antártica para cá. Gente, então imagina que vida, né? Ela nada 5.000 quilômetros, 2 meses, e aí fica lá na Antártica se alimentando. Não, e foi muito legal, tá? O ano passado, quando eu fui na tentativa de ver as baleias, né? Eu comecei a seguir vários perfis que vão fazendo esse acompanhamento, né? Então, você vai vendo o pessoal de Ilhabela já falando, tá aqui. Vai subindo, tá no Espírito Santo, tá aqui. Né? É muito legal ir acompanhando. E eu tô super curiosa como vai ser esse ano com essa mudança na movimentação humana nos oceanos, né? Eu tô super curiosa. Interessante. Essa espécie, né, ela foi caçada, né, e ela foi quase extinta, né? E aí, inclusive a Bia, né, que está assistindo aqui com a gente, ela foi uma das primeiras pessoas que começou a reavistar as baleias lá em Abrolhos. Então a população começou a crescer e cada ano cresce mais a população. É muito legal. E quem se interessa também, né, tem o projeto Baleia Jubarte, que trabalha com as baleias também, que tem muita informação legal, né, e tudo mais.
quem se interessa por essas informações de pesquisa e tal. E eu tenho também, vou fazer propaganda, o meu perfil aqui, Baleia à Vista, e junto com a CIA do Mar, a gente desenvolve o turismo de observação de baleias. Então, vocês viram que eu adoro falar aqui, né? Mas eu gosto de falar mesmo no barco, balançando, vendo baleia. Então, eu tô vendo que tem também. um monte de gente falando aqui, eu sou aqui de Santa Catarina, observa a baleia franca. Eu sou de... Depois manda pra mim, gente, quem são vocês, que eu coloco o perfil de todo mundo lá no YouTube pra gente seguir, porque é muito legal a gente acompanhando, inclusive com as crianças, né, esse movimento. Tem o Instituto Australis, né, que faz... Isso, eles que estão aqui. Eu já fui lá também, já fui voluntária lá, tive uma experiência rápida, mas maravilhosa. Foi muito engraçado, eu cheguei lá, eu olhando para o horizonte para procurar a baleia, né? Que a nossa mania aqui é olhar para o horizonte para procurar a baleia. Aí o pessoal, tá aqui, a baleia está aqui. Ela estava assim do meu lado, assim, porque a franca, ela aproxima da costa. Então, eu estava com mania de ver jubarte lá longe e ela estava lá pertinho. Foi muito incrível lá. Foi no Instituto Australis, isso aí. Então, vamos lá para o nosso desafio? Tem mais uma foto da baleia aí ou não? Não. Vamos não, da baleia tem aquela que eu estava mostrando. Tá bom. Então. E aí temos aqui esse desafio que você mandou essa foto aqui pra gente, perguntando o que é isso. Olha, a gente recebeu aqui falando que é kombucha, falando que é falando que é algum molusco, falando que é algum esqueleto, falando que é alguma parte de guelra de tubarão. Teve uma pessoa que falou que é língua de arraia. Acho que foi Não pouco vale. disso. É uma bióloga que falou isso, é a Evelyn, eu conheço ela. Foi a que esquentou mais, foi a que chegou mais perto. Gente, isso aqui, uma pessoa achou na praia e veio me trazer isso aqui, veio para me perguntar o que era, né? E eu também não sabia o que era, tá, Carol? Porque eu fiquei fazendo mistério com ela. Não foi, Carol? Fiquei fazendo mistério. Ficou e aí super. Eu fui pesquisar, né, gente? Isso que é legal também, a gente encontrar coisas que a gente não sabe o que é e a gente vai pesquisar. A gente descobriu que isso aqui é a parte de dentro da boca da raia. Tem algumas espécies, eu acho que é de uma espécie da raia pintada, se eu não me engano, gente, eu não tenho certeza, mas pela pesquisa que eu fiz, foi isso que eu encontrei. Elas se alimentam de moluscos, né? Então ela usa isso aqui para quebrar, né, a concha, né? Tipo, e ela é dura mesmo, assim, dentro da estrutura dela. É dura. É tipo um osso mesmo, assim, tá? Mas não é uma coisa que, assim, calcificou depois que a raia morreu. Não, ela é assim dentro dela. Imagina aqui uma língua, como se fosse a língua mesmo, que vai apertar isso contra o céu da boca e vai conseguir quebrar a concha do molusco para ela poder comer. Tem uma foto aí, não tem, que mostra a raia? Você me mandou, eu não salvei ela. Né? Tudo bem, depois a gente bota no Stories. Depois a gente bota no Stories, essa foto da língua. Isso. E eu vou fazer só uma última pergunta que veio aqui, mas que eu acho que é muito legal da gente responder, tá? Espero que eu saiba. Que foi o Antônio também que perguntou, que ele perguntou por que a gente conhece tão pouco do oceano. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, primeiro, tem a dificuldade, né? Eu acho que tudo no mar é complexo, gente. Você falar, vou pegar um barco e vou ali, é tudo muito complexo. Tem um amigo meu que mora num barco, tá? Que é o meu sonho, tá? Futuramente eu vou realizar esse sonho. E aí, outro dia eu estava aqui em casa, reclamando do boiler que deu problema, né? Aí eu falei, quando eu morar num barco, eu não vou ter esses problemas de manutenção de casa. No mesmo dia ele me mandou uma mensagem lá, estou fazendo manutenção no barco. Porque o sal, né, a salinidade da água do mar, vai detonando as coisas do barco, né? Então é muito difícil, né? Assim, você demanda um tempo bom para poder navegar, equipamentos, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos, né, dele não ser tão
conhecido, assim, né? Eu acho que é difícil acesso. É difícil acesso. Imagina como é que você vai pesquisar uma coisa lá a 3.000 metros de profundidade, né? Então, mas de uns anos para cá, né, isso tem mudado. Tem muitos lugares que antes não eram tão conhecidos e que agora já tem, né, levantamentos, pesquisas e tudo mais. Mas geralmente essa parte mais rasa, né, até os 200 metros. A partir dos 200 metros fica tudo muito limitado. Esse robozinho que a gente falou, esse submersível, que até um amigo falou que tem o ROV, que é tipo, é um robô que vai sem gente. Ele vai sem gente lá e faz as imagens e tudo. Mas é tudo muito complexo, assim, né? E o tempo que você vai poder ficar lá é pouco. Mas eu estava lendo que a gente conhece mais a superfície da Terra, da Lua, É isso que eu ia falar, Thaís. A gente teve ar. 2 lives sobre o universo, né? E aí agora a gente está tendo também 2 horas de conversa sobre o fundo do mar e a gente está falando de um mínimo que a gente conhece, né? Por isso, gente, ó, quem gosta, as crianças, né? Vamos estudar biologia, vamos fazer biologia marinha e tem muita Vamos pesquisar, coisa. tem muita coisa para conhecer. E proteger, né? Que é importante, né? Essa parte da proteção. Com certeza. Thaís, eu adorei conversar com você. Foi uma alegria muito grande. Nossa, foi quase 2 horas de conversa. Pra gente, né, pra gente falar de todas as perguntas que chegaram aqui. Lembrando que as perguntas que a gente respondeu foram todas enviadas previamente, né? Quando a gente lança a live, a gente abre uma caixinha de perguntas e elas chegam aqui pra gente. Então é assim que eu vi um monte de gente perguntando como é que a gente... tem uma última aqui que eu acho que é interessante. O peixe-espada fura a gente? Que é o Bernardo. Fura, Thaís? Oi? Não, mas pra quê que ele vai furar a gente? Gente, não fura, o tubarão não morde a gente. Esses animais não são agressivos, né? Os animais, normalmente, são agressivos quando eles se sentem ameaçados, tá? Carol, eu vi que várias pessoas colocaram perguntas aí. E o que a gente pode fazer é talvez tentar responder no Stories ou alguma coisa assim. Né? Porque eu acho muito legal assim, que as pessoas tenham curiosidade. Como vocês perceberam, adoro falar. Não sei de tudo, mas assim, o que eu sei, eu passo, né, com o maior prazer. Sim. Então a gente pode tentar ir respondendo com certeza. E eu acho, Thaís, que assim, já recomendo todo mundo seguir a página do Coral Vivo, porque vocês sempre postam um monte de foto incrível, com um monte de curiosidade, né? Alguém falou do tubarão-baleia que apareceu no Rio de Janeiro. E eu vi o tubarão-baleia do Rio de Janeiro justamente pela página do Coral Vivo, né? Eu vejo que vocês sempre postam muito conteúdo legal, que às vezes assim a gente nem veio a pergunta, mas a gente, né, já fica sabendo. Então eu gosto muito de seguir essas páginas, que nem tem um monte de gente aqui que é pesquisador do mar, porque posta muito conteúdo, né? Então, a Thaís também manda lá para ela, né, as perguntas. Se quiser mandar aqui também, a gente vai repassando, porque tem sido uma experiência muito legal a gente responder essas perguntas das crianças. Eu agradeço demais, Thaís, a maneira como você fez e trouxe experiência e mandou as fotos. Foi incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Assim, o Coral Vivo se preocupa muito com essa parte de comunicação. Não adianta só os pesquisadores saberem de todas essas belezas, de todas essas curiosidades, se a gente não espalha isso, né? Então tem os públicos, né? Então o público infantil é um público que a gente vem, né, trabalhando e vendo como é que a gente vai conseguir atingir e tudo mais. A gente já tem várias ações. Então, a gente investe muito nessa parte aí da comunicação que a gente acha importante. Agora, gente, posso finalizar com um conselho? Pode. Eu amo, né, o que eu faço, assim, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente ir atrás do nosso sonho, né? Ir atrás daquilo que a gente ama. Porque aí, né, o trabalho fica leve, né? Fica assim, gente, isso aqui é trabalho, gente, mas eu estou me divertindo tanto aqui, é tão bom. É claro que tudo, né, tem uma parte chata, mas no geral. Então, assim, se vocês gostam, porque eu ouço muitas pessoas falando, eu queria tanto ter feito biologia marinha, mas aí eu fiz não sei o quê.
Ah, mas eu queria ter feito, mas eu fiz não sei o quê, sabe? Então, corra atrás dos seus sonhos, sabe? A gente, quando gosta da coisa, a gente vai conseguir conquistar o nosso espaço ali. E, assim, mesmo que não seja para realmente assim, fazer biologia ou estudar, mas interagir mais com o ambiente marinho, né? A primeira oportunidade que vocês tiverem de, poxa, observar o fundo do mar, colocar uma máscara, e às vezes é 1 metro de profundidade, você não precisa nem saber nadar para mergulhar. Eu já levei gente que não sabe nadar para mergulhar a 15 metros de profundidade. Pessoa que não sabia nadar, entendeu? De cilindro e tudo. Então, aproveite essas oportunidades. O Brasil tem um litoral lindo, com vários pontos de mergulho, com várias praias interessantes. Então, vai para o mar, gente, vai para o mar, conheça de perto, observando, sem tocar, sem pisar, sem pegar, observando, né? Muitas cores, muitos formatos, muitas adaptações, porque a partir do momento que a gente conhece as coisas, a gente vai querer proteger, né? E aí a gente vai contribuir para a conservação. E o mar tem sofrido muito, tadinho, né? Ele tem sofrido muito. É esgoto, Com certeza. poluição, Inclusive, é o plástico. plástico, eu ia falar, porque tem um projeto da Ana Pego, que é lá de Portugal, que chama Plásticos Marítimos, que também é muito legal da gente seguir, porque ela fala de todo esse lixo que aparece no mar. Aparece de onde, né? Então, ela fala muito disso, é muito legal esse perfil também. Uhum. Então, é aí que tá, né? Da onde que surgiu esse plástico lá? Fomos nós que consumimos. Então, tudo isso a gente precisa pensar, né? Na hora de usar um descartável, não usar o descartável, né? Não usar muita embalagem. O que eu vou consumir e que vai fazer menos mal para o nosso planeta maravilhoso, né? E isso aí que a gente tem que ir pensando. Tá? Thaís, muito obrigada. Foi incrível. Eu já vou deixar aqui um spoiler que a gente vai ter uma live dia 2 de junho. E aí a gente vai pedir para as crianças mandarem perguntas sobre plantas, porque vai ser com a Maura, que é botânica. Então vamos ver que perguntas vão chegar, porque as que chegaram do mar, gente, foram perguntas incríveis. Thaís, mais uma vez, gratidão ao Projeto Coral Vivo por essa parceria. Que lindo que foi. Obrigada. Tchau, Nena. Gente. Tô dando um tchau pra minha filhada aqui. Manda um beijo. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Vamos continuar.